Olá! Hoje a gente vai desvendar os logaritmos. Um nome que às vezes assusta um pouco na matemática, mas que na verdade esconde uma ideia bem simples e, olha, até que bem lógica. Vamos ver como isso funciona. Bom, vamos começar com uma coisa que todo mundo sabe. 2 vezes 2 vezes 2 é igual a 8. Tranquilo, né? Agora, e se a gente virasse a pergunta? Como é que a gente pergunta quantas vezes o número 2 precisa ser multiplicado por ele mesmo para a gente chegar no 8? É exatamente para responder a essa pergunta que o logaritmo existe. Mas antes de pular de cabeça no logaritmo, a gente precisa dar um passinho para trás e firmar bem o alicerce. E a notícia boa é que esse alicerce é algo que a gente já conhece bem, as potências. Pensa assim, uma potência é basicamente um atalho, um jeito mais rápido para não ter que escrever uma multiplicação gigante do mesmo número várias e várias vezes. E ela tem duas pecinhas fundamentais, a base e o expoente. Dá uma olhada nesse exemplo aqui. 2 elevado a 3. O número maior, que fica embaixo, o 2, é o que a gente chama de base. E aquele número menorzinho lá em cima, o 3, é o expoente. Então a lógica é a seguinte, a base, que no caso é o 2, é o número que a gente vai ficar repetindo na multiplicação. E o expoente, o 3, é o chefe, ele que manda quantas vezes a base vai aparecer na conta. E aí, fazendo a conta, a gente chega no resultado 8. Simples assim. Essa é a ideia da potência. Agora, o importante é guardar bem essa relação entre a base, o expoente e o resultado, porque essa trinca aí é a chave para tudo. Certo. Com a ideia de potência fresquinha na cabeça, vamos para o pulo do gato. O grande segredo é que o logaritmo é simplesmente um jeito de olhar para essa mesmíssima equação de potência, só que de um ângulo diferente. E essa comparação aqui deixa tudo bem claro. A potência pergunta qual é o resultado final. O logaritmo, não. Ele vira o jogo e pergunta qual era o expoente. É a mesma conta, com as mesmas três partes. A única coisa que muda é o foco da pergunta. Para essa ideia fixar de vez e nunca mais sair da cabeça, existe uma frase-chave, quase um mantra, que simplifica tudo de um jeito incrível. É isso. Simplesmente isso. Se tiver uma única coisa para memorizar sobre logaritmos, que seja esta. O logaritmo é o expoente. O resultado de uma conta de logaritmo é sempre o valor daquele expoente que a gente estava procurando. Agora, vamos trazer isso para a prática. Quando aparecer uma notação como log de 8 na base 2, a pergunta que tem que acender automaticamente na cabeça é: ok, a base é 2, qual é o expoente que eu preciso colocar nesse 2 para que o resultado seja 8? Muito bem, teoria entendida. Chegou a hora de colocar essa frase mágica para trabalhar. Vamos resolver uns exemplos juntos para essa ideia ficar bem sólida. O nosso primeiro desafio é justamente o exemplo que a gente vem usando desde o começo, log na base 2 de 8. Qual será a resposta? Vamos seguir o passo a passo mental. Primeiro, a gente traduz a pergunta. Qual expoente na base 2 resulta em 8? Depois, a gente começa a testar as potências de 2. 2 elevado a 1 dá 2, não é? 2 ao quadrado dá 4. Quase! 2 ao cubo dá 8. Achamos! O expoente que a gente procurava era o 3. Portanto, a resposta do logaritmo é 3. Vamos para o próximo, para garantir que o conceito pegou. Agora, com uma base diferente, a base 10, que, aliás, é super comum. Quanto seria o log na base 10 de 100? O processo é exatamente o mesmo, não muda nadinha. A pergunta é, qual expoente na base 10 vai resultar em 100? A gente pensa nas potências de 10. 10 elevado a 1 é 10, 10 ao quadrado é 100, bingo, é o 2. O expoente é 2, então a resposta é 2. E para quem gosta de um atalho visual, um macete para ajudar a memória a nunca mais confundir a relação entre logaritmo e potência, tem um método que funciona muito bem. É o método do laço. Imagina um movimento circular, ó. A gente começa na base, que é o 2, passa por cima lá pela resposta do logaritmo, que é o 3, e esse movimento todo tem que ser igual ao número, que é o 8. Visualmente, a gente forma a equação da potência. 2 elevado a 3 é igual a 8. É um jeito ótimo de verificar se o cálculo está certo. Muito bem, agora que a gente já passou pela teoria, pela prática e até por um macete, vamos fazer um resumo rápido e partir para um pequeno desafio para testar o que aprendemos. Se fosse para resumir tudo em uma única frase, seria esta. Logaritmo é só um nome mais formal para a gente fazer a pergunta qual é o expoente. É só isso, nada mais. Agora é um bom momento para praticar. Que tal tentar resolver esses 3 exercícios?
Pode até pausar e aplicar a mesma lógica que a gente usou nos outros exemplos. Sempre com aquela perguntinha na cabeça. Qual expoente na base x resulta em y? E aí, tudo certo? As respostas corretas são 3, 4 e 2, porque 3 ao cubo é 27, 2 elevado à quarta potência é 16 e 5 ao quadrado é 25. Se chegou nesses resultados, parabéns, o conceito de logaritmo foi entendido. E assim, o que às vezes parece um bicho de 7 cabeças, na verdade se torna só uma ferramenta para a gente pensar de um jeito diferente. Isso nos leva a uma última pergunta. Já que os logaritmos foram desvendados, qual outro mistério da matemática a gente deveria decifrar a seguir?